Para já vamos à rubrica Enfermeiro ao Domicílio. E o tema de hoje, como já aqui referi, são os primeiros socorros no domicílio. Tenho comigo o enfermeiro Nelson Coimbra, que nos vem falar sobre este assunto. Muito boa tarde. Boa tarde, Carla. Seja muito bem-vindo ao consultório. Senhor enfermeiro, este assunto então, os primeiros socorros, é um assunto de extrema importância. Vamos aqui falar de um número, o 112, que é o número europeu de emergência médica. E é um número que tem muito que se lhe diga, não é? Muitas pessoas desconhecem, muitas vezes até, o que é que acontece quando ligam para o 112. Exatamente, Carla. Eu acho que é importante começarmos esta rubrica por falarmos da importância do uso correto do 112. Os cidadãos lá em casa, quando ligam o 112, a chamada vai ter a uma central de emergência, que é uma chamada que é atendida por um agente da autoridade, em que vai fazer uma triagem inicial. Nós, quando ligamos o 112, poderá ser por uma situação de roubo, assalto, pode ser uma situação de incêndio, como pode ser uma situação de saúde. Se for uma situação de saúde, por doença súbita, por trauma, alguém que está em casa que se sente mal, então o agente da autoridade reencaminha essa chamada para uma central do INEM, neste caso, e aí operadores vão fazer por assim dizer, uma segunda triagem das situações realmente de emergência que ocorrem no domicílio ou na estrada. Sim. Ou no exterior. Muitas vezes o que acontece é também um uso indevido do 112. Portanto, só em situações de emergência é que se deve ligar ao 112. Exatamente. As últimas estatísticas referem que cerca de 85% das chamadas para o 112 são indevidas. Ou seja, são cidadãos que ligam indevidamente, quer sejam crianças, quer sejam adultos que se sentem solitários e que ligam indevidamente para o 112. Ao ligarem o 112, esse número fica interrompido se estiver a ser usado indevidamente, ou seja, estando a atender uma chamada que é indevida. Outras pessoas que necessitarão de chamadas reais terão que aguardar 1 minuto ou 2 minutos para que a chamada seja realmente atendida. Ou seja, podemos ter uma situação indevida que estará a condicionar o correto atendimento da situação urgente. De uma real emergência. E temos agora alguns slides. Informe o 112, aqui temos o tipo de situação: doença, parto, acidente. Exatamente. Estas são as situações ligadas à saúde que nós podemos e que devemos ligar para o 112. Ou seja, qualquer situação no domicílio ou no exterior em que nós nos deparemos com um acidente, com uma situação traumática ou qualquer situação de doença ou de parto, será uma das situações legítimas para ligar para o 112 e posteriormente reencaminhar para o INEM. Temos aqui outras informações, todas elas devem ser transmitidas na altura em que a chamada é atendida. Exatamente. Ou seja, depois da central de emergência realizar o atendimento da chamada, quem está a ligar para o 112 deve dar a localização exata para que o meio chegue o mais rápido possível ao local. Esta localização exata inclui a cidade, se possível a freguesia, a morada exata e algum ponto de referência, como por exemplo um cinema, um restaurante, uma igreja, exatamente isto, um ponto de referência. Os centros de cidade também são importantes. É importante para o operador que está na central, no CODU, se perceber se é uma situação de uma criança, se é um adulto jovem ou será, neste caso, um idoso, por exemplo. E muito importante também o número de telefone de contacto. Exatamente. Esta é uma das primeiras perguntas que
que é logo colocada, porque, entretanto, as pessoas podem ficar sem conseguir contactar. Passar toda a informação. Ou a chamada ir abaixo, e então é uma das formas do operador voltar a ligar para o número que foi solicitado no início da chamada, para continuar com as questões. Senhora Enfermeira, e perante qualquer situação de emergência, o primeiro passo a dar é verificar se existem ou não condições de segurança para o familiar ou a vítima. Exatamente. Acontece com alguma frequência as pessoas entusiasmarem-se ou as pessoas, quando vão atuar, não verificarem as condições de segurança. É necessário realmente verificar num ambiente doméstico, por exemplo, se há gases, se há algum fumo, se há probabilidades de segurança. Depois de avaliadas essas condições de segurança, então estamos prontos para ajudar o outro elemento. Assim como se estivermos a falar, para nos aproximarmos. Assim como se estivermos a falar num contexto de estrada ou de autoestrada, separarmos para ajudarmos a vítima, devemos reunir todas as condições de segurança para podermos atuar junto dessa vítima. E como estamos a ver neste slide, quais são os passos seguintes? Ou seja, quando chegamos junto da vítima, é muito importante, e esta é uma das perguntas que é feita pelo operador, é verificar o estado de consciência da nossa vítima. Ou seja, devemos falar com a vítima, questionar se ela está bem, se possível, abanar suavemente os ombros, falar com ela e verificar realmente se a vítima está consciente ou se está inconsciente, se tem ferimentos e quais são as alterações que verifica. Esta poderá ser... O que é que aconteceu? Exatamente. Esta definição do que está inconsciente poderá ser essencial para enviarmos meios diferenciados se a vítima estiver inconsciente. Para conseguirmos salvar uma vítima, é essencial que o cidadão lá em casa que ligue imediatamente, ou depois de se aperceber que a vítima está inconsciente ou que verifica alguma alteração, é essencial ligar o 112, o tal número europeu de socorro, dar as informações solicitadas pelo operador para que esta cadeia de sobrevivência seja realmente desencadeada. O segundo elo desta cadeia é o suporte básico de vida, depois temos a desfibrilação precoce. Isto para nós conseguirmos ter grandes probabilidades de sucesso quando estamos a falar em paragens cardíacas. Exatamente. Ou seja, as probabilidades de sobrevivência reduzem-se com o passar do tempo. 98% de hipóteses de sobrevivência no primeiro minuto. For então contactada a ajuda, a emergência médica no primeiro minuto. Aqui temos os meios do socorro, neste caso o INEM. Aqui convém também referir que nos casos de acidente vascular cerebral, muito frequentes em Portugal, e também de infarto, são dois casos em que o tempo realmente é fulcral. Exatamente. É essencial o cidadão que está em casa deparar-se com a situação, verificar que a vítima está inconsciente, verificar que tem uma alteração no discurso, que tem a boca ao lado, o desvio da comissária labial, que tem uma diminuição de uma força em um dos braços e nas pernas, e de imediato ligar o 112, transmitir toda a informação que é solicitada para rapidamente se deslocar ao domicílio as viaturas médicas de emergência e reanimação para rapidamente na via verde AVC, ou seja, entrarmos com uma janela de tempo adequada no hospital para iniciar um tratamento adequado. Exatamente. A este tipo de situações de AVC. E ali vimos então os sintomas, os sinais do acidente vascular cerebral, e estamos agora aqui a ver uma imagem do infarto agudo do miocárdio. Como já aqui dissemos, então, perante estas situações de emergência, o tempo aqui urge e realmente tem que se contactar o mais rapidamente possível o número europeu de emergência. E pergunto-lhe também, no caso
caso de, em casos menos graves, se não for necessário enviar uma ambulância do INEM, o que é feito? São dadas indicações ao familiar? Ou seja, nós quando ligamos o 112 e a chamada é transferida para o CODU, para a Central de Orientação de Doentes Urgentes, há um conjunto de situações em que o médico que está nessa central poderá dar indicações, poderá dar aconselhamento do que o cidadão em casa poderá fazer, nomeadamente colocar a vítima de lado, em posição lateral de segurança, administrar determinado tipo de fármacos, que as vítimas estejam em casa, fazer, por exemplo, arrefecimento corporal no caso de crianças. Portanto, vai dar um conjunto de aconselhamento para o cidadão que está em casa, para ajudar a resolver essa situação. Há situações em que realmente as pessoas ligam indevidamente para o 112 e que depois chega à central do INEM, situações que não são de emergência. São situações como, por exemplo, dor nas costas, que já acontece há 15 dias, mas que as pessoas erradamente ligam para o 112 e, nesse caso, como o INEM está disponível para situações emergentes, essa situação obviamente que não é contemplada como uma emergência e não devemos, o INEM não irá enviar meios diferenciados para o local para atender a essas situações que não são urgentes. Muito bem. O número é precisamente para ser usado só em casos de emergência, Exato. Por isso é que é o número europeu de emergência, o 112. Aqui ficam as informações. Senhor Enfermeiro, agradeço a sua presença no consultório. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Muito obrigada pela sua vinda. E agora é a altura de fazermos uma curta pausa neste consultório, mas voltamos já de seguida com o Dr. Ribeirinho Soares, especialista em cirurgia plástica. Na segunda parte do programa, já sabe que pode participar e esclarecer as suas dúvidas aqui em direto. Quando consigo desse lado, o intervalo é curto. Até já.